Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssima Sra. Vereadora da Cultura, Excelentíssimo Sr. Dr. Eduardo Medeiros, Excelentíssimo Sr. Dr. Francisco Ramos, minhas senhoras e meus senhores. Foi recentemente a Câmara Municipal de Lausanne contactada no sentido de poder colaborar com esta autarquia de ancião neste propósito conjunto da obra que hoje será dada à estampa. A razão deste contacto prende-se com o pão em detalhes genéricos, a partir da iniciativa que a Câmara Municipal de Lausanne, através do Núcleo de Investigação da Cultura da Serra da Lausanne, Museu Etnográfico Dr. José Henriques, levou a cabo em janeiro de 2007 e a quem dá continuidade. Foi com prazer que, na sequência destes contactos, conhecemos o Dr. Eduardo Medeiros e a obra que hoje e boa hora é dada à estampa. Entre outras coisas, foi-nos solicitada a sua apresentação, a que acedemos com algum temor, pois é a primeira vez que nos vemos envolvidos em tamanha responsabilidade. Tentaremos ser breves e objetivos. Começaremos por referir a surpresa que foi para nós a descoberta do seu conteúdo. Não se trata de uma mera abordagem ao ciclo da rua e do pão em terras de ancião e envolventes. É muito mais do que isso. É um estudo sobre a realidade sociocultural do país ao longo dos séculos, desde a romanização até a atualidade, com base nas relações de produção existentes. É um trabalho de enquadramento, não só do todo nacional, mas do todo global, permitindo que o leitor menos avisado possa apreender a razão de ser do fenómeno e dos acontecimentos locais, os quais não acontecem, como sabemos, por mero acaso. Mas, se esta área da obra resulta de uma laboriosa pesquisa bibliográfica e de sistematização expositiva, já aquilo que diz concretamente respeito às terras de ancião e envolventes é um registro sociocultural resultante de exaustivo trabalho de campo, nas palavras de Prates Miguel, autor do prefácio desta obra, acrescentando ser um legado ao Conselho de Ancião e à cultura, algo com que não podemos deixar mais de estar de acordo. O autor, Dr. Medeiros, ao longo de mais de 200 páginas, traça um pouco da história da humanidade, dos seus movimentos agrícolas, económicos e sociais, elucida-nos acerca de aspectos da história da agricultura, das suas especificidades, das suas ferramentas e alfaias, da religiosidade, da gastronomia, num caudal de informação que desanua invariavelmente no caso específico destas terras e destas paradas. Há como que uma necessidade premente de enquadramento global para poder explicar o particular. A própria estrutura da obra assim o exige. Em nossa opinião, embora o faz, pois possibilita ao leitor uma melhor percepção destes fenómenos e destes movimentos. Refere-se a certa altura ser o seu propósito fazer uma etnografia arqueológica das maneiras de fazer, dos artefactos e das suas artes, com vista a uma espécie de arquivos da memória. Não é tanto o seu interesse à atualidade, o que ainda subsiste, o que acontece, mas o que sobrevive a custo e que ainda está nos recantos, quer da memória, quer dos quintais. A esse propósito refere a instrumentos, costumes, formas de trabalhar, de tentar expressar, que perduram por séculos de vida. Outros desaparecem e deles nos fica a recordação e memória dos instrumentos dos lugares. O autor faz um mapeamento geomorfológico pormenorizado do concelho, com a identificação pormenorizada das zonas em que se verificava cada uma das culturas abordadas, levantando e identificando os vestígios materiais e imateriais que eles ligaram. Referencia municípios e cotas, formas e alfaias, identifica tradições relacionadas com a gastronomia e cultivos populares, localiza padarias, silos e armazéns. Antropólogo de formação, percebe melhor que ninguém que o que ontem era utilizado, nos tempos que correm, com facilidade se pode perder. Não é por acaso que escreve que as mudanças culturais são lentas, mas por vezes profundas porque vão à raiz das coisas. Ouso dizer que concordo em parte e em termos etários, apenas no que diz respeito a todos aqueles que estão até certa minha idade e tomando em consideração as diferenças entre ambientes urbanos e ambientes rurais. Atrevo-me a dizer que a sociedade de consumo, da tecnologia e da informação que atravessamos está a acelerar muito brutalmente esta mudança. As novas gerações aprendem e desaprendem a velocidades inesperadas
E a sociedade de consumo tem tido a particularidade de considerar obsoletos produtos, maneiras de fazer e formas de estar que ainda na véspera promovera e considerara como maravilhas tecnológicas inultrapassáveis. Vejamos o que se passa com os produtos alimentares do dia-a-dia, com o vestuário e com a eletrónica, computadores, consolas, MP3, iPods, etc., só para citar alguns exemplos. Mais do que intuído, isto é constatado por todos nós que estamos atentos a estes movimentos. Esta falta de referenciais e de valores, ou esta existência de valores e de referências do tipo use e deite fora, é o grande desafio que enfrenta. Estranhamente, porém, ou até nem tanto, poderá estar nesta bateria tecnológica a solução para a salvaguarda de alguns destes vestígios do mundo rural, da nossa memória coletiva e da nossa cultura. As novas tecnologias, colocadas ao serviço da recolha, preservação e transmissão destes vestígios, neste mundo global, serão a sua tábua de salvação, pois podem permitir não só uma vasta panóplia de recolhas, como também a sua ampla divulgação através do ciberespaço, disponibilizando-se para qualquer utilizador ou interessado e beneficiando de testemunhos que, em muitas ocasiões, se desconhecem. Vejam, no caso particular da Lausanne, os casos relacionados com as tradições da Serra da Lausanne, de que se desconheciam determinadas melodias e danças, as quais se recuperaram a partir de testemunhos de imigrados no Brasil, os quais, por via da internet, tiveram este conhecimento. Solicitados que somos a refletir sobre as atividades empreendidas no âmbito da Lausanne do seu museu etnográfico e no âmbito da etnografia, é com dificuldade por fazermos conscientes das nossas dificuldades e limitações. O Museu Etnográfico Dr. Lausanne Henriques não é um museu de território, no sentido de ser uma estrutura com ligação única e exclusiva ao Conselho da Lausanne ou à Serra da Lausanne. É, na nossa opinião, o museu do território, na medida em que alberga a diversidade das alcaias agrícolas existentes norte a sul, em determinados géneros, segundo critérios adotados por Jorge Dias, Veiga de Oliveira, Fernando Galhano e Benjamin Pereira. Foi com base nesta metodologia que o patrono do Museu, Dr. Lausanne Henriques, organizou a sua coleção, a qual, colocada em depósito na Lausanne, deu origem a este espaço e aos trabalhos que ainda aí percorrido. A preocupação que já se fazia sentir nesta zona pela preservação dos testemunhos da cultura material, desde a década de 50, através da recolha já então efetuadas, nomeadamente pesos e medidas, sólidos e líquidos, e mais tarde, com o trabalho de recolha de danças e cantares e modos de fazer e alfaias agrícolas, desenvolvidos por alguns grupos de cariz etnográfico, levou a que já existisse alguma sensibilidade para o tema, paralelamente à existência de alguns objetos, bem como a adoção de danças e cantares, com íntima relação com as diferentes abordagens de vida das populações rurais do Conselho, na Serra e no Val. A existência do Conselho da Lausanne no Museu Etnográfico tem levado a que os poderes públicos tenham um maior grau de atenção para a quantidade de recolha de objetos e testemunhos. A existência de uma mostra de artesanato e uma feira de mel e da castanha de produtos e adornos, desde 1989, tem sido um forte elo de ligação entre a autarquia e a população neste particular. Disto tem beneficiado os técnicos da Câmara, os quais, aproveitando estes contactos com os artesãos, têm de alguma forma recolhido testemunhos materiais e imateriais, aumentando desta forma o acervo do Museu Etnográfico. Os festivais gastronómicos, bem como outras ações, têm criado também eles uma envolvência propícia para a sensibilização e para a necessidade da recolha, salvaguarda e transmissão de saberes e testemunhos. Neste particular é extremamente importante a ligação que tem existido entre a autarquia e os estabelecimentos em si e a população ligada à escola. A existência de unidades de estudos no espaço rural, as aldeias do xisto, as lojas do xisto, entre outras unidades, frequentadas por clientes com determinados níveis de exigência qualitativa e muitas vezes de cariz cultural, têm obrigado os seus promotores a olharem para aquilo que têm à porta e que são os vestígios da cultura material dos seus avós. Aos poucos, picotas, amassadoras, arcas, bolhadoras, descabeçadores, fornos a lenha, moinhos de pão e eiras, vão surgindo, uns para utilização, outros para depositar.